Are you a woman? Yes, for all intents and purposes, I am a woman. Em 2015, essa entrevista pegou muita gente de surpresa, enquanto outros nem tanto. Mas foi exatamente aí que nascia Caitlyn Jenner aos 65 anos de idade. É possível uma pessoa nascer já com 65 anos? Para Caitlyn, é. E foi aí que começou uma das transições mais polêmicas do mundo. Posicionamentos políticos um tanto quanto controversos, um distanciamento da família Kardashian, que por 24 anos foi seu seio familiar. Além do mais, esse é um vídeo prometido e eu tenho certeza que você vai querer ver até o final. Muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou @Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Caitlyn nasceu na verdade como William Bruce Jenner lá em 28 de outubro de 1949 em Mount Kisco, Nova York. Ela é filha de Esther Ruth e William Hugh Jenner e cresceu ali numa família de classe média. Acontece que o pai dela foi um veterano da Segunda Guerra Mundial, o que, digamos que influenciou na criação bem rígida que ela teve. E aí, durante a faculdade, ela conheceu o decathlon e começou a se destacar bastante nesse esporte que exige habilidades em múltiplas modalidades. São elas 4 corridas, 3 saltos, 2 lançamentos e 1 arremesso. Pois bem, esse destaque foi tanto que a Caitlyn se tornou uma atleta olímpica e, nas Olimpíadas de 1976, ela se tornou um ícone a conquistar a medalha de ouro no decathlon em Montreal. Essa pontuação específica quebrou recordes e garantiu o título de maior atleta do mundo. E com essa vitória veio também o reconhecimento global que a transformou numa das atletas mais importantes da história do esporte nos Estados Unidos. Junto com essa vitória, Caitlyn também foi reconhecida como um símbolo de masculinidade, algo que mais tarde se tornaria na verdade uma grande carga emocional, justamente por causa da sua identidade de gênero. Fato é que depois das Olimpíadas, a Caitlyn conseguiu também capitalizar e de uma forma bem inteligente a sua fama. Ela participou de campanhas publicitárias, se tornou palestrante motivacional, que a gente pode traduzir como coach, apareceu em programa de TV, fez participação de filme, série, e foi assim que ela construiu uma carreira multifacetada, que mesclou entretenimento e também negócios para além do esporte. Já a vida familiar foi marcada por 3 casamentos e 6 filhos no total. O primeiro casamento foi com a Christy Crownover, lá em 1972, durante os primeiros anos da carreira nos esportes. E juntas elas tiveram 2 filhos, que é o Burt e a Cassandra. Mas esse casamento chegou ao fim lá em 1981 por causa das pressões da fama e também por causa dos treinamentos intensos para as Olimpíadas. E aí pouco depois ela se casou com a Linda Thompson, que é uma atriz e compositora com quem teve mais 2 filhos, o Brandon e o Brody Jenner. Foi no período desse casamento que a Caitlyn começou a explorar ali aos poucos as questões relacionadas à sua verdadeira identidade de gênero. Isso impactou o casamento de tal forma que elas se separaram em 1986. 5 anos depois, 1991, chega na vida de Caitlyn ninguém mais, ninguém menos que Kris Jenner. E essa foi uma grande adição à família, porque por causa dessa união, elas tiveram juntas Kendall Sensal Jenner e Kylie Jenner, nosso cristal beiçudo. Durante os 24 anos desse relacionamento, esse casal construiu uma vida pública bastante agitada, com grande destaque para o Keeping Up with the Kardashians, que era o reality show que mostrava a família e que também tinha uma participação constante da Caitlyn. Para além dos negócios, a Caitlyn também teve uma participação muito importante na criação dos filhos de Kris Jenner com Robert Kardashian. E assim, como padrasto, que é o jeito que ela ainda prefere ser reconhecida na família, a Caitlyn teve presente em momentos muito marcantes de todos os filhos, especialmente durante os anos de ascensão do Keeping Up with the Kardashians. Por mais que a relação
relação com a Kourtney, o Rob e a Kim fosse uma relação assim mais... como que eu posso dizer? Cordial, mas não muito próxima. A relação de Caitlyn com Khloe sempre foi uma relação mais apegada. Até porque a Khloe era muito novinha na época que a Mama Kris começou a se relacionar com a Caitlyn. E depois da transição de Caitlyn, a relação com todos ficou estremecida mais ainda com a Khloe. Especialmente por causa das declarações que Caitlyn faria mais tarde sobre a Kris Jenner em uma autobiografia. Agora eu vou avançar um pouco no tempo e a gente vai lá para 2017, quando a Caitlyn lançou o seu livro intitulado The Secret of My Life, onde ela faz diversas declarações sobre a Kris Jenner e também o casamento que tiveram. E aí a Caitlyn descreveu a Kris como uma figura controladora, alegando que durante esses 24 anos de casamento, Kris Jenner teria tomado decisões importantes em sua vida pessoal e também profissional. E aí ela continua afirmando que se sentiu frequentemente ignorada e pressionada a seguir as expectativas de Kris para a família e também sua carreira. Nesse livro, a Caitlyn também conta que chegou a conversar com a Kris Jenner sobre a sua disforia de gênero. Gente, o cachorro apareceu. E ela está carente, ela vai aparecer no vídeo aqui, mas ela vai ficar quietinha e não vai atrapalhar a gente, né? Deixa um like aí, por favor, que a cachorra linda desse jeito merece um like, o seu like. E se não tiver inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Pois bem, essa conversa aconteceu antes do casamento entre Kris e Caitlyn, e Mama Kris estava ciente quando Caitlyn falou sobre ter usado hormônios na década de 80. Porém, todavia, entretanto, segundo a própria Caitlyn Jenner, ela também fala que a Kris Jenner teria minimizado ou ignorado suas necessidades em relação à identidade de gênero ao longo do relacionamento. A Kylie já chegou a falar, inclusive, que quando era pequena já viu o pai experimentando algumas perucas, vestindo roupas femininas, mas não entendia muito bem o que isso significava na época. Nesse livro, outra coisa que a Caitlyn conta antes do reality show Keeping Up with the Kardashians é que ela estava enfrentando algumas dificuldades financeiras. E Mama Kris foi quem assumiu o controle das finanças e também da carreira de Caitlyn. E por mais que a Caitlyn reconheça os esforços da Mama Kris, ela também diz que isso aconteceu de forma unilateral. Ou seja, a Mama Kris pegou para fazer do jeito dela e mal se importava com a opinião da Caitlyn. Apesar de muito conturbado, vamos lembrar que ao todo esse relacionamento durou 24 anos. E foi marcado por desafios, mas também muito sucesso. E aí no final de 2013 o casal anunciou a sua separação, destacando que essa decisão foi amigável e baseada em caminhos de vida diferentes. O divórcio foi formalizado lá em dezembro de 2014 e poucos meses depois a Caitlyn se apresentou publicamente como mulher. Uma das primeiras vezes, inclusive, aconteceu numa entrevista com a Diane Sawyer. E a gente tem que destacar aqui nesse vídeo que essa transição não aconteceu da noite pro dia, e que na verdade foi um processo longo, complexo, que se desenrolou ao longo de várias décadas. E por mais que a Caitlyn tenha não só explorado, como também falado sobre as suas questões de identidade de gênero em momentos distintos da sua vida, foi só em 2015, depois dela ter se separado da Kris Jenner, é que ela se sentiu confortável e pronta para viver a sua vida como mulher. E desde muito nova ela também conta que ela já se sentia desconectada daquele corpo masculino que foi atribuído a ela ao nascer. Quando eu digo que esse processo de transição foi longo, depois dessa separação com a Kris Jenner, ela começou a se consultar com alguns especialistas, recebeu apoio psicológico e iniciou as cirurgias de feminilização. Foi então que em 2015, por meio de uma capa para Vanity Fair, a gente foi apresentado oficialmente a Caitlyn Jenner. E a gente tem que prestar atenção também no texto que foi colocado, Call Me Caitlyn. Sem se contar que, se a gente for analisar a imagem em si, a gente vê que tem um tom assim de celebração, né?
tem um dourado ali no fundo, um dourado mais lavado. Lembrando que é uma medalhista olímpica. E ela também tá usando uma roupa que é extremamente feminina, um cabelo. Eu diria que tem até um quê de Marilyn Monroe, que é uma das figuras femininas mais conhecidas no mundo. Eu lembro que nessa época eu fui pego de surpresa e eu não entendia muito bem. E acho que eu não fui o único. E outra coisa que gerou confusão, não só em relação à transição de gênero, foi também a atração sexual de Caitlyn, porque ela disse que nunca se sentiu atraída sexualmente por homens e sempre por mulheres, e que, dada a dificuldade que muitas pessoas têm em entender a diferença de orientação sexual e identidade de gênero, ela se identificaria como assexual naquele momento. Eu imagino que, assim, uma pessoa que sempre esteve nos holofotes da fama, lidar com tantas coisas ao mesmo tempo, já numa idade avançada, e ali perpassando por várias gerações, deve ter sido muito desafiador. Tanto que a cirurgia de redesignação sexual aconteceu só em 2017. E aí, em 2018, ela assumiu um namoro com a Sophia Hutchins, que é também uma mulher trans e com o mesmo posicionamento político. E elas estão juntas até hoje. Outra coisa que gerou muitos comentários na época sobre esse relacionamento é a diferença de idade, que compreende ali mais de 40 anos entre as duas. E lá no início, essa transição da Caitlyn veio acompanhada de uma onda de apoio, mas também ela recebeu duras críticas. Não só a decisão, mas todo o processo e até a apresentação de Caitlyn foi uma coisa muito divulgada na mídia, e isso fez com que ela se tornasse uma das figuras trans mais conhecidas no mundo. Ainda mais porque a transição aconteceu aos 65 anos de idade. Claro que visibilidade a gente não consegue medir, se bem que, não sei, mas a visibilidade que ela trouxe para a comunidade trans foi, de certa forma, inédita, dada a magnitude da fama dela. E isso foi positivo porque ampliou as discussões sobre identidade de gênero, as dificuldades enfrentadas por pessoas trans, e também ampliou uma discussão sobre a aceitação, tanto dos outros como a autoaceitação. E depois da transição, a Caitlyn passou a defender os direitos da comunidade trans e se envolveu ativamente em questões políticas, ou seja, todo mundo pensou, nossa, ganhamos uma aliada. E ela estava focada especialmente a proteção dos direitos das pessoas trans e a luta pela igualdade. Até aí tudo bem. Com o passar do tempo, a Caitlyn foi assumindo uma postura política bem controversa com a própria existência dela. Ela foi se tornando cada vez mais conservadora e criando mais divisão do que união dentro da comunidade LGBTQIAPN+. Por exemplo, lá em 2016, ela fez alguns comentários que geraram polêmica, como quando ela afirmou que ser uma pessoa trans não deveria ser definido pela comunidade trans, dizendo que as pessoas deveriam ter mais foco nas questões como empoderamento e a igualdade. Algumas pessoas acharam, no mínimo, insensíveis essas declarações, até porque ela estava falando de uma posição extremamente privilegiada. Isso porque ela está bem distante da maioria dos desafios que são enfrentados por pessoas trans. Em 2018, ela também foi duramente criticada por outra mulher da comunidade trans e figura pública, Laverne Cox. A Laverne disse que, assim, é importante que as mulheres trans sejam vistas para além de mulheres bonitas e que não necessariamente toda pessoa trans deveria passar por cirurgias de redesignação sexual e também de afirmação de gênero. Com essa declaração, a Laverne Cox queria simplesmente reforçar a diversidade dentro da própria comunidade trans. E aí, a coisa começa a ficar mais complicada quando, lá em 2016, a Caitlyn, uma figura pública e trans, declarou abertamente o seu apoio à candidatura à presidência do Donald Trump. Esse apoio foi porque, segundo ela, o Trump traria mudanças
mudanças positivas para o país, especialmente no que diz respeito a impostos e economia. Acontece que ao longo do mandato do Trump, algumas políticas dele foram vistas como prejudiciais para os direitos da comunidade trans. Entre essas medidas, tinha a proibição de pessoas trans a entrarem nas Forças Armadas dos Estados Unidos e também mudanças nas regulamentações na área da saúde que afetaram os cuidados médicos oferecidos para pessoas trans. Com o passar do tempo vai só piorando até chegar no ponto que, em 2024, a Caitlyn também se posicionou a favor de um banimento de pessoas trans no esporte. O que pega é que a opinião dela, nesse caso em específico, é muito levada em consideração, porque ela é uma mulher trans, que é muito influente nos esportes, medalhista olímpica, e assim, por mais que seja uma opinião a ser levada em consideração, é uma opinião burra, porque tá enfraquecendo o próprio movimento dela, que é o movimento das trans, ao querer limitar a liberdade de ocupação de espaços em áreas da sociedade. Tipo, não era ela que estava buscando a igualdade? E aí você quer proibir pessoas de ocuparem espaços nessa mesma sociedade? Sem se contar que ela tá encorajando e também dando combustível para cada vez mais as pessoas proporem mais e mais limitações. E assim, apesar de ela ter feito também algumas críticas no passado em relação ao Trump, ela continuou dando o apoio dela nas eleições de 2024. Mais uma vez. E aí, depois do anúncio da vitória do Trump, ela fez questão de colocar nas redes sociais que ela estava grata por essa eleição. Só que o jogo virou, porque o Trump tá querendo passar uma ordem executiva que a gente entende no Brasil como decreto-lei, para que a administração lá dos Estados Unidos reconheça apenas os dois sexos, masculino e feminino. Ou seja, ele proíbe que as pessoas possam retificar seus documentos após a transição de gênero, além de não reconhecer pessoas não binárias. Claro que nem tudo é só coisa ruim, a Caitlyn também se envolveu em algumas causas sociais. Uma delas foi ter criado a Caitlyn Jenner Foundation, que apoia algumas organizações que trabalham para melhorar a vida de pessoas trans, com foco em saúde, educação e oportunidades de emprego. Essa fundação tem contribuído sim para financiar programas que promovem a igualdade e combatem a discriminação, por mais que não esteja muito aliado com o discurso dela atualmente. Já a relação com as Kardashians, tanto a Kylie quanto a Sensal já disseram que não foi fácil lidar com a transição do pai, sim, porque é o jeito que ela, Caitlyn Jenner, escolheu ser tratada pelas filhas, isso mesmo depois da transição. Em termos de relação e proximidade, publicamente foram poucas as vezes que elas apareceram juntas e tá cada vez mais raro. Acho que a mais popular foi quando a Kylie chamou a Caitlyn pra gravar um vídeo no YouTube em que a Kylie maquiava a Caitlyn. Das Kardashians, Kris Jenner quer distância, e das irmãs parece que apenas a Kim quer demonstrar publicamente que ela está em contato com a Caitlyn, como no último aniversário dela em 2024. Parte desse distanciamento não aconteceu por acaso, tá? Isso porque a Caitlyn falou da família quando ela lançou seu livro de memórias em 2017 e mais tarde quando ela participou do documentário House of Kardashian, que não envolveu a participação de ninguém da família, apenas de pessoas ao redor das Kardashians. Eu lembro, inclusive, que no Keeping Up foi, nossa, uma novela, tentando promover um encontro da Khloe com a Caitlyn. É uma Kris também, assim, possessa. I've never been so angry and disappointed in somebody in my whole life. Mas, já que a gente falou de família, outra coisa que eu queria comentar e que também rende bastante assunto lá em outras redes são as comparações entre Caitlyn Jenner antes da transição e Timothée Chalamet, o atual namorado da Kylie Jenner. Dá pra encontrar no TikTok vários e vários vídeos que o povo coloca foto dessas duas pessoas lado a lado. E assim, tem alguns traços que realmente são
surpreendentemente até parecidos. No geral, acho que o nariz e a estrutura óssea assim, do rosto é o que mais parece. Tem gente que ainda brinca dizendo que o Timothée Chalamet poderia sim representar a Caitlyn antes da transição, caso surgisse aí um possível filme. O fato da Kylie estar com o Timothée Chalamet, que parece muito o pai dela antes da transição, será que só o Freud explica essa coisa? Porque, caso você não saiba, tem uma coisa que chama complexo de Édipo, em que o filho é apaixonado pela mãe, e o complexo de Electra, que é a mesma coisa, só que para meninas que se apaixonam pelo pai. Mas isso, gente, é uma teoria do Freud, tá? Que assim, diz ele que no desenvolvimento psicossexual, crianças podem desenvolver uma ligação inconsciente com o pai do sexo oposto. Embora essa teoria seja bastante controversa e também considerada ultrapassada em muitos aspectos, tem alguns pontos que são usados para explicar por que algumas pessoas escolhem parceiros que têm características similares aos seus pais. E também lembrando que essa teoria é muito heteronormativa, ou seja, vale mais para casais hétero. Então, isso quer dizer que no complexo de Electra, uma filha pode buscar inconscientemente alguém que a faça sentir a mesma conexão que teve com o pai durante a infância. É foda, né? Porque assim, se a gente for analisar bem, a Caitlyn para a comunidade trans é uma faca de dois gumes. Uma hora ela apoia, outra hora ela corta os direitos. Por um lado, ela tem uma postura política muito kamikaze que, vez ou outra, se volta contra si mesma. Do outro, o impacto que a Caitlyn Jenner teve na promoção da visibilidade da comunidade trans, trazer isso assim para um nível de massa, para o diálogo, isso é muito importante. E ainda assim ela serve de inspiração para muitas pessoas, especialmente para aquelas que têm medo de viver a sua autenticidade. Vendo de fora, eu sinto que a Caitlyn tá cada dia mais perdida no que ela quer para a vida, em relação à política, família, até porque das Kardashians, só aqui que é que tá mais próxima. Aí parece que ela vive uma vida atormentada. Sei lá, uma história complicada, né? Tem muitos altos e baixos. E aí eu te pergunto, você tava ciente de todo esse rolo? Você acha que ainda rola uma aproximação da Caitlyn com as Kardashians no futuro? E essa teoria da Kylie faz sentido? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado também aos Cristais membros e te espero no próximo vídeo, neném.